Bom, estamos gravando, tá? Pablo, boa tarde, cara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, você? Tudo jóia. Pablo, aí só recapitulando o que a gente conversou no WhatsApp, meu nome é Marcos, tá? Eu faço parte aqui do grupo de estudos aqui da Unifip. Então, atualmente a gente está pagando a cadeira aqui de engenharia de requisitos e a gente precisa aqui de um parecer do seu cliente para dar uma ideia sobre o aplicativo que a gente está construindo. Então, você solicitou aqui que a gente fizesse um aplicativo de finanças compartilhadas, né, tanto individual quanto em grupos compartilhados, seria que a gente fazer aqui um brainstorm para a gente colher algumas ideias para amadurecer ali a ideia do aplicativo, tá certo? Certo. Aí, como a gente estava conversando anteriormente, nosso principal objetivo aqui, né, a primeira versão do aplicativo seria a gente conseguir fazer uma despesa em grupo, ou seja, conseguir ali gerar um gasto total. Desse total é lançado por cada um do grupo e, posteriormente, ali, quem não fez o pagamento, fique na tela apontando, você deve R$30. Quando clica nos R$30, aparece R$10 de tal coisa para a pessoa e R$20 para tal pessoa, né? O gasto ali comitê. E esse registro ficou certo para você? Você tem algum ponto aí a mais sobre isso? Não, na verdade, esse ponto que você trouxe é muito importante de eu ter ali na primeira tela já quanto que eu devo e para quem eu devo. Por quê? Por exemplo, eu e e meus amigos, a gente faz muitos churrascos. E aí, por exemplo, né? Então, esse final de semana eu fiz um churrasco, daqui 2 semanas eu fiz outro churrasco, e aí seria legal se eu conseguisse criar despesas diferentes, entendeu? Então, se eu tivesse, por exemplo, a despesa do churrasco do dia 25 e a despesa do churrasco do dia 30, e aí na tela inicial mostrasse quanto que eu devo para cada pessoa de cada despesa que eu tenho. Assim, e também juntar também com as despesas, por exemplo, de uma viagem, por exemplo. Estou viajando com alguém, e aí a gente tem as despesas da viagem, no final da viagem eu devo tanto. E aí, nessa tela principal, apareça todas as minhas despesas, todos os meus grupos, e aí, e o valor total de tudo, né? E aí mostrasse quanto que eu devo para cada e quanto que cada um me deve também. Boa. Eu me lembro. Será que era interessante a gente ter aí algum sistema de notificação do aplicativo? Por exemplo, a viagem terminou dia X. X mais 5 dias aparece uma notificação ali dentro um push notification do aplicativo avisando que você tem uma despesa ali para pagar. Acho interessante ter algum tipo de notificação. Como iria funcionar? Sim, sim, eu acho que uma régua de comunicação, ela é o ideal, porque se a gente tem uma régua de comunicação no aplicativo, além da gente ganhar, da pessoa, né, ter esse serviço de notificação, ainda a gente ganha com a retenção do usuário, né? Então ele sempre vai voltar. Então acho importante a gente ter não só via notificação do aplicativo, mas em outros canais também. Então, por exemplo, WhatsApp, e-mail, entendeu? Seria legal a gente ter uma régua de comunicação. Multicanais, né? Então, o aplicativo seria ali manteria uma comunicação ali quase omnichannel, né? Em vários canais de comunicação mandar essa informação. Sim, sim. E Bacana. pensa que eu tenho um aplicativo gratuito, né? Então, meu aplicativo é gratuito, eu preciso monetizar ele de alguma forma. Então, eu coloco alguns banners dentro do meu aplicativo, e aí o fato da pessoa clicar nessa notificação e entrar no meu aplicativo, eu também vou estar ganhando ali alguns centavos, sabe? Então, isso para mim é Perfeito, importante. perfeito, perfeito. E aí a gente está pensando assim, primeiro olhar gastos que aconteceram no passado e fazer a distribuição inteligente de gastos com as pessoas no grupo. Você também pensa em alguma coisa lá para o futuro, e aí você tem por exemplo, você quer fazer uma viagem no fim do ano para algum local, e aí você quer fazer um planejamento estratégico em grupo para fazer esse financiamento, ou você pensa apenas em compartilhar gastos que já aconteceram? Como você enxerga isso? Seria legal ter esse planejamento, né? Do tipo, eu tenho uma viagem daqui 1 ano e eu pretendo gastar nessa viagem tanto. Então, seria legal ter esse planejamento também com notificação, né? Lembrando de salvar na minha caixinha, no meu cofrinho e afim, né? Assim como funciona nos bancos hoje, né? Dá para gente criar o cofrinho, só que o cofrinho você vai só colocando, né? Não existe um planejamento. Seria um É, cofrinho com planejamento. perfeito, perfeito.
Você pensa em alguma coisa sobre o visual ali da tela? Para você atingir um objetivo ali no final, ter uma espécie de, como é que eu diria a você, um visual lúdico para a gente entender que aquilo ali está chegando até o fim e de repente, opa, chegou e aí explode fogos no aplicativo. O que é que você acha? Assim? A usabilidade para mim é muito importante, tá, Marcos? Porque o nosso público-alvo aqui é o público jovem, que é o público hoje que a gente entende que tem uma baixa maturidade quando fala de planejamento financeiro. Então, tem que ser um aplicativo muito amigável e, de preferência, que tenha ali pelo menos um pouco de gamificação, assim como você trouxe, né? Então, para mim é muito importante, sim, que a gente pense nessa parte de usabilidade do aplicativo. Tá, excelente. Aí, só uma questão. Como é que você cadastraria despesas, né? Ou cadastraria também ali um planejamento dentro do aplicativo? Você pensa em alguma forma de fazer isso? Bom, eu acho que as principais funcionalidades elas têm que estar na primeira tela. Então, por exemplo, seria legal se tivesse um botão logo na primeira tela com o mais, e aí nesse mais no cantinho eu abrisse, por exemplo, você quer criar você quer criar uma despesa, você quer criar um grupo, ou você quer criar um planejamento financeiro, sabe? Tipo aqueles botãozinhos que ficam do lado, você abre, eles abrem outras opções, sabe? Sim, sim, Poderia perfeito. ser, E aí, mas eu acho que sim, né? pensando na UX, né? O user experience fica melhor você. O objetivo está na sua tela ali. Com 3 cliques ali, você já consegue fazer Exatamente. um cadastro de um gasto e tudo mais. Excelente. Exatamente. E aí que eu abro o meu aplicativo e a primeira coisa que tem ali em cima, assim como é no banco hoje, é, por exemplo, quanto que eu devo para as pessoas e quanto que as pessoas me devem, sabe? E aí, por exemplo, eu estou devendo o Marcos. Na verdade, o Marcos está me devendo. Então, aí eu posso ir lá e fazer uma notificação para o Marcos, onde eu posso compartilhar um texto pré-pronto para o Marcos dentro do WhatsApp. Ó, Também fica seria bom. uma forma, entendeu? Já também Sim, cobrar as despesas. seria. Excelente. E aí, questão de grupos, como você vê a questão ali de perfis de usuários? Acha que seria interessante cada um ali baixar o aplicativo e ter o seu perfil do usuário, e aí você tem seu perfil em grupo, ou seria interessante algo mais enviar um link para você e você faz ali suas despesas de forma mais rápida? Você pensa em alguma coisa de como orquestrar esses perfis no aplicativo? Bom, primeiro que o aplicativo ele deve se conectar com a minha base de contatos do meu celular, né? Para, por exemplo, eu só selecionar a minha base de contatos no celular. A pessoa pode ou não ter ele pode ou não ter o aplicativo baixado no celular. Então, por exemplo, eu posso ter o aplicativo, mas o Marcos não necessariamente tem esse aplicativo. Mas eu estou fazendo o controle da viagem. Então, aqui eu estou colocando as informações. E aí seria legal que, por exemplo, toda vez que eu atrelar uma despesa ao Marcos, por exemplo, que ele seja notificado de alguma forma. Por exemplo, o Pablo está atrelando essa despesa, essa dívida a você. Por mais que ele não tenha o aplicativo, ele vai ser notificado. Que ele vai querer, uai, por que o Pablo está colocando essa dívida aqui? Deixa eu baixar esse aplicativo aqui também para me ver o que eu estou devendo. O Então, legal é isso que a gente também faz um traria. ecossistema de perfis, e aí se o Pablo me Exatamente. notifica, se eu tiver o aplicativo, eu vou baixar, e aí acaba que a galera acaba mais usando esse aplicativo aí, né? É uma coisa meio que Exatamente. um sistema sociocomunitário, né? Todo mundo tem que ter para conseguir gerir isso aí. Interessante esse ponto. Porque aí a gente cai numa Exatamente. questão, se só tem que ter o aplicativo para você utilizar e que você recebe um alerta que você está cobrando essa pessoa pelo aplicativo, você acaba influenciando todos os círculos de amizades aí a expandir aí a usabilidade. Então, bacana demais. Uhum. Gostei dessa ideia. Exatamente. Ah, no mais, você faz alguma espécie de gestão de pais? Porque a gente sabe que existe hoje, né, perfis de família usando ali o aplicativo. Só que para crianças, talvez seja um pouco diferente. Então, ali a gente poderia ter uma espécie de
de perfil de criança que ela não vai fazer gasto, mas ela pode ali, para ter uma educação financeira, desde cedo, colocar, a minha mesada eu ganho tal por mês, e eu quero comprar ali um videogame do fim do ano. Aí ter ali uma espécie de controle dos pais, né, para a criança ir enxergando ali que eu não tenho, o pai não tem o dinheiro para comprar agora, mas vai ter no fim do ano se a gente não conseguir, né, a gerenciar ali as despesas e um planejamento. Você enxerga nesse sentido para perfis infantis? O que você acha? Então, Marcos, não é nosso objetivo nesse momento, tá? Hoje nós queremos trabalhar mais com o público 15 mais, sabe? 16 mais, que é aquela pessoa que está começando a ter ali uma renda de alguma forma. Agora, para criança, acho que não por enquanto no aplicativo, sabe? Ainda não temos nada mapeado com relação a isso, mas pode ser para o futuro. Pode ser para o futuro. Porque, afinal, por exemplo, você vai colocar uma criança de 8 anos para cadastrar despesas no aplicativo, sabe? Talvez não seja tão adequado. Tá. Hoje acontece nas Talvez os escolas pais, uma... talvez, por exemplo, os pais criarem, por exemplo, o que existe muito, os pais criarem caixinhas para os filhos quando eles fizerem 18 anos. Então, aí entra no planejamento. Por exemplo, planejamento infantil, planejamento para o meu filho, planejamento para a faculdade do meu filho, sabe? Talvez você entraria, mas para o perfil criança mesmo, acho que não é o caso por enquanto. Não é o objetivo agora. Tá ok. Aí fica assim, talvez numa versão futura a gente pensar nesses perfis aí, tá? Que hoje, assim, o mercado está andando meio que a educação financeira para a criança tá em alta aí nos últimos tempos, mas não é o core agora, nesse momento, para a primeira versão do aplicativo. Show. Fechou. Tem mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Então, bem Então, alinhado. ficamos por aqui. A gente vai agora pegar todas essas ideias que a gente gravou aqui, né, com o seu consentimento. A gente vai colocar no papel e trazer para você ali um escopo mais detalhado da nossa proposta. E a gente vai debatendo ali os pontos para começar ali a fazer a primeira versão do aplicativo, nosso de engenharia aqui da Unifico. Tá bom? Fechado. Marcos, muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.